Olá, querido estudante, você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso trazer mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos o nosso intérprete, o Ezio, e juntos nós faremos uma aula muito especial para você. Na aula de hoje nós temos alguns objetivos: conhecer o conceito da reflexão da luz, suas leis, e também entender como é que a imagem é formada num espelho plano. Hoje você vai entender como é que a imagem se forma no espelho do roupeiro do seu quarto, no espelho do banheiro da sua casa. Então vamos lá, pessoal. Só fazendo uma pequena retomada, o que nós vimos? Nós vimos a óptica. A óptica, ela é o estudo da luz e ela se divide em duas partes: a óptica física e a óptica geométrica. Na óptica física você estuda o que é luz, a natureza da luz. E na óptica geométrica, que é o que nós estamos vendo agora, nós estudamos os fenômenos atrelados à luz. Nós estudamos os fenômenos luminosos. Nós vimos também que um arco-íris, ele se forma devido às cores serem ondas com frequências específicas. Desse modo, a luz branca, ao passar por um arco-íris, ela sofre um fenômeno chamado de refração. Ela entra na água, numa gota de água, e ela sofre a decomposição da luz branca nas 7 cores do arco-íris. Nós vimos também as características, sobre a natureza da luz. Nós sabemos que a luz ela tem dois comportamentos. Ela se comporta como uma onda e ora ela se comporta como um feixe de partículas. Então vamos avançar? Hoje você vai ver, nessa aula a reflexão da luz. Caro estudante, a luz ela pode sofrer vários fenômenos quando ela bate na matéria, quando ela interage com a matéria. Ela pode, por exemplo, bater na matéria e entrar. Por exemplo, sai do ar, entra na água. Isso nós chamamos de refração. Ela pode sair do ar e encontrar uma outra matéria e ser absorvida, o que nós chamamos de absorção. E ela pode ainda sair estar num meio, se propagando, encontrar um outro meio, bater e voltar. Quando a luz bate e volta, a grosso modo, nós chamamos isso de reflexão. Então grave, na reflexão a luz bate e reflete. Mas vamos lá, você tem dois tipos de reflexão: a reflexão regular e a reflexão difusa. Qual é a diferença? Repare bem nas figuras que a regular é uma representação em que os raios de luz batem e saem alinhados. Na reflexão difusa, os raios de luz batem e não saem alinhados. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: quando é uma reflexão regular, a imagem é formada, você vai ver uma imagem dentro do meio. Isso é comum no espelho. Você tem lá uma reflexão tão alinhada que você olha no espelho e você vê uma imagem. Você vê uma imagem. Então, isso ocorre principalmente nos espelhos. Lembre-se, espelhos não é só aquele espelho que você conhece. Uma parede bem polida, que reflete bem a luz, pode ser considerada também como um espelho. Beleza? Então, uma reflexão regular, ela forma uma imagem dentro do meio. Nesse caso, é o que ocorre nos espelhos. Agora, você pode ter a outra reflexão, que é a difusa. A difusa, quando ela ocorre, estudante, quando ela ocorre, você vê o próprio objeto. Veja, quando você olha, por exemplo, para o asfalto, vamos pegar um exemplo hipotético, você vê o asfalto, você não vê uma imagem dentro do asfalto. Então, essa é a grande diferença. Quando você olha para um espelho, que é uma reflexão regular, você vê uma imagem dentro do espelho. Quando você olha para o asfalto, você não vê uma imagem, você vê o próprio objeto. É uma reflexão difusa. Beleza? Tenho certeza que você pegou essa ideia. Então, olha só. Agora eu vou apresentar para você as leis da reflexão. Sim, primeiro vamos destacar a reflexão. Sempre você vai ter dois ângulos. Aí vem um raio que chega, que nós chamamos de raio incidente. Esse raio é representado por RI. Imagine, ele vai interagir com uma superfície espelhada. A grande pergunta é: para onde vai esse raio de luz? Para você saber para onde ele vai, você tem que ter um ponto de referência, ou ainda uma linha de referência.
Essa linha é uma reta chamada de normal. Essa reta ela é perpendicular à superfície, ou seja, ela forma 90 graus com a superfície. E aí, é claro, a partir dessa reta que serve de referência, eu sei mais ou menos para onde o raio de luz sai. O raio de luz que sai nós representamos por RR, que é o raio refletido. Então vamos lá, olha só, aqui está a nomenclatura, né? RI raio incidente, RR raio refletido, o I é o ângulo de incidência, o R é o ângulo de reflexão. Então assim, pessoal, simples desse jeito, nós vamos estabelecer as duas leis. A primeira lei é uma lei bem simples. A primeira lei diz o seguinte, que o raio de luz que chega a normal e o raio de luz que sai, ou seja, o raio refletido, eles formam um plano, eles estão no mesmo plano, eles são coplanares. O que é ser coplanar? Quer dizer que se eu pudesse tirar essa figura, esses raios de luz eles estão alinhados, tá? A normal não está para fora, não está para dentro. O raio refletido não está para fora, não está para dentro. Eles estão alinhados. Isso quer dizer ser coplanar, tá? Então não esqueça. E a segunda lei é a lei, talvez a mais importante, porque você utiliza muito isso nos espelhos, é a seguinte: o ângulo incidente ele é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Se o raio de luz chega a 20 em relação ao normal, o raio refletido sai a 20 em relação ao normal. Se ele chega a 30, o raio de luz refletido vai sair a 30. Não esqueça disso. É claro, a segunda lei, como já mencionei, você vai usar bastante nos espelhos, no espelho plano principalmente. Então vamos lá. Aqui nós temos a nossa nomenclatura e, é claro, agora eu vou trazer uma atividade para você aplicar os conceitos que nós vimos até agora. Ele fala o seguinte: a figura abaixo representa um raio de luz que incide em um espelho plano e por ele é refletido. Os ângulos de incidência e reflexão desse raio de luz são, respectivamente, caro estudante, é para você achar o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Você terá um tempo e, na sequência, nós vamos retornar com a solução do exercício.
Então, caro estudante, vamos fazer a correção do exercício? Olha só, o exercício ele te trouxe uma figura, né? Ele traz uma figura em que chega um raio de luz a 25 graus em relação ao espelho e ele pede para você encontrar o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Então, vamos lá? Lembre-se, nesta figura não está representada a reta normal. Então, na solução, a primeira coisa que você vai fazer é estabelecer a reta normal. Você jamais pode esquecer que essa reta normal, ela sempre vai formar 90 graus com a superfície. Não esqueça disso. Então, o que acontece? Olha só, se você colocou a reta normal e você sabe que entre a normal e o espelho forma sempre 90 graus, então você pode escrever uma seguinte equação. Olha só que você tem a reta normal e ali é o ângulo de incidência, Então, esse ângulo de incidência, você sabe que ele somado com 25 tem que dar 90. Ou seja, você pode escrever esta equação. 25 mais I é igual a 90. E aí, é claro, o 25 graus está somando, você passa para o outro lado subtraindo. Então, 90 menos 25 é igual a 65. Então, repare bem, o ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. E forma sempre, a reta normal forma sempre 90 graus. Mas nesse caso, então, o ângulo de incidência com 25, a gente sabe que dá 90. Então, você poderia fazer de cabeça, né? 65 mais 25 é o valor que dá 90. Então, a incidência é 65 graus. Isso é o ângulo I. Ei, mas não esqueça, você lembra que a segunda lei da reflexão, ela diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? Pois é, se a incidência é igual ao ângulo de reflexão e a incidência você achou que é 65, então o ângulo de reflexão também é 65. É um exercício fácil, né? Ei, por isso que você tem que ter um certo conhecimento relacionado à geometria, lá da matemática, né? O que é um ângulo reto, o que é o ângulo de 90 graus. Você tem que saber um pouco de matemática e desse modo você tem bastante sucesso, principalmente no curso de física. Então vamos lá. Se você pegou essas ideias, agora vamos falar de um assunto bem bacana, o espelho plano. Lembre-se, na física nós estudamos os espelhos. Os espelhos, né, os egípcios já tinham espelhos. Então imagine, há muito tempo atrás. E hoje nós temos que entender um pouco como é que funciona a imagem formada no espelho. Lembre-se, só para separar, nós vamos estudar os espelhos esféricos, os espelhos curvos. O espelho plano, ele é um espelho reto. É aquele espelho que você tem no roupeiro da sua casa, é aquele espelho que está no banheiro da sua casa. Então, ele é um espelho reto, então ele é um espelho plano. Olha só essa figura, como é que funciona? Você tem o objeto é representado geralmente por O. A imagem ela é representada geralmente por I. O espelho é chamado de E. Então, é bem simples, O é o objeto, o I é a imagem, e o E é o espelho. Pessoal, não esqueça disso. Olha que simples. Geralmente, as questões vestibulares, as questões da escola, os professores, eles adoram pedir as características da imagem. E ainda, como é que forma a imagem no espelho? A imagem se forma por reflexão. A luz bate e volta. E as características da imagem, vou te dar uma dica que você nunca mais vai esquecer. Você sabia que se a tua mão for um objeto, pensa a mão um objeto, a mão direita, então a mão esquerda é a imagem. Pode reparar, se você colocar sua mão diante de um espelho, quando você estiver diante de um espelho plano, levantou a mão direita, vai aparecer a mão esquerda, é a imagem. Então, o que acontece? Você repare que se você afastar o objeto, a imagem se afasta. Se você aproximar, a imagem aproxima. Se você encostar a sua mão direita no espelho, a imagem encosta também. Então, daqui você sabe que a imagem é do mesmo tamanho do objeto. E mais do que isso, a imagem está na mesma distância do espelho em relação ao objeto, tá?
Então tem o mesmo tamanho e na mesma distância. Tem que tomar um certo cuidado. A imagem se forma dentro do espelho. Essa imagem, ela não existe. Quando não existe, nós dizemos que ela é virtual. Né? O olho humano, ele recebe os raios de luz refletido e o cérebro interpreta que está vindo lá de dentro do espelho. E como a luz, ela carrega a informação visual do último objeto que ela bateu, então essa luz reflete bate no espelho, refletiu e vem até o nosso olho. E o nosso olho, através do sistema neural, nós recebemos esses raios de luz com uma informação visual. E desse modo, o cérebro pensa que esse objeto está lá dentro do espelho. Então, para isso, nós dizemos que a imagem é virtual, ou seja, está dentro do espelho. Beleza? Então, olha só. Aqui fica uma dica do professor. Tem um aplicativo que ele se chama, melhor, eu não vou arriscar o nome, né, porque me fugiu agora o nome da cabeça, mas você pode clicar nesse link, né, e buscar lá, você vai ter um aplicativo onde ele forma a imagem no espelho. Essa é uma dica do professor. E assim, é claro, vou trazer só um exercício agora, só para a gente aplicar tudo que nós falamos do espelho plano, e eu espero que você acerte esse exercício. Ele fala o seguinte: o espelho plano desloca-se com uma velocidade de 5 metros por segundo em módulo, ou seja, valor numérico. Considere que o espelho esteja se afastando de uma pessoa parada e ela esteja de frente para ele. Determine o módulo da velocidade da imagem da pessoa em relação ao solo e em relação ao espelho. Pessoal, você terá um tempo para resolver e na sequência nós vamos retornar com a correção desse exercício.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Antes, eu quero fazer um combinado com você. Assim, quando você move um espelho, a imagem, ela sempre faz o dobro em relação ao solo, tá? Em relação a ela mesma, você pode pensar assim que, se você pegar um espelho e rodar 30 graus, a imagem, ela roda 60, sabe? Ela faz o dobro. Então, quando ele fala que alguém pegou esse espelho e moveu, em relação ao solo, ela vai fazer o dobro. Ou seja, se você afastar o espelho a 5, ela faz 2 vezes 5, que isso vai dar 10 metros por segundo. Agora, em relação ao próprio espelho, ela é linear, né? Se você afasta o espelho a 5 metros por segundo, a imagem também vai se afastar a 5 metros por segundo, tomando o espelho como referência. Isso é só um detalhe, algo assim bem simples e bem sutil. Na aula de hoje, o que nós vimos? Nós vimos que a reflexão da luz é o retorno dos raios de luz. Nós vimos ainda a reflexão difusa, que é uma reflexão que, quando ela ocorre, você vê o próprio objeto em que a luz bateu. E nós vimos a reflexão especular, né? E essa reflexão especular, quando o raio de luz bate, você acaba vendo uma imagem formada lá dentro do sistema. Pode ser um espelho, pode ser uma parede espelhada, você vai ver, olha para a parede e você vê uma imagem lá dentro da parede, que geralmente é a sua própria imagem. Nós vimos o espelho plano. Ei, não esqueça, o espelho plano sempre forma uma imagem do mesmo tamanho, na mesma distância e uma imagem virtual. Essa foi a nossa aula, eu espero que você tenha gostado, um forte abraço e até uma outra oportunidade.